esperando e depois alguém recebe o elétron. Não é assim. As coisas acontecem no momento em que ocorre uma colisão. Essa colisão vai acontecer de duas formas: ou de um elemento com o outro, de um elemento com um íon, é uma colisão. Quem oxida e quem reduz, colidindo diretamente, todo mundo num frasco, ou em frascos separados, em ambientes distintos. De alguma maneira, o elétron produzido na oxidação tem que chegar no eletrodo, onde vai chegar, onde vai ocorrer a redução. No momento em que os íons que estiverem em solução colidirem com o eletrodo, eles vão recepcionar quem? Esses elétrons. Vão receber esses elétrons, que vão para onde? Os seus respectivos orbitais. No momento em que isso acontecer, a redução vai ocorrer. Ah, professor, mas quem oxidou, jogou o elétron para lá, o elétron ficou lá e depois... Não. No ato da colisão é algo quase que instantâneo. Esse aqui perde o elétron e esse aqui recebe. Essa transferência de elétrons é algo extremamente rápido. Quanto tempo leva um elétron para percorrer uma distância de um fio? Nós estamos falando de quanto tempo leva um alinhamento de elétrons em um fio para acender uma lâmpada? Não tem corrente elétrica? Na hora que eu apago isso aqui, deixa eu ter elétron no fio, qual que é a diferença desse momento para esse momento? Qual que é a diferença? Como estão os elétrons no fio desligado? Continua circulando muito. Não, mas eu falo isso por impedidos de continuar. Eles continuam andando, e muito. Só que o movimento é aleatório, é desordenado, é caótico. Tem movimento de elétron no fio. O elétron está bom. Não. Continua o movimento. Só que é um movimento desordenado. Você vai ali e acende o interruptor. O que você criou? De um ponto ao outro. Terceiro ano. Não é nem ensino superior. Diferença de potencial. Quando você aplica uma diferença de potencial, você causa um alinhamento de elétrons de um ponto A a um ponto B, causando uma corrente elétrica. Corrente elétrica é um movimento ordenado de elétrons. Sem a diferença de potencial não há ordenamento de elétrons. Mas os elétrons continuam se movendo no fio. Claro que sim. Só estão se movendo de forma aleatória. Todas as direções, randomicamente. Portanto, não tem condução de corrente elétrica. Na hora que você alinha todo mundo de um ponto A a um ponto B, aí tem corrente elétrica. Esse é o detalhe. Qual o tempo que isso leva? Praticamente, estupidamente instantâneo, a velocidade quase da luz. Muito rápido. Então a oxidação acontece no instante em que um íon colide com o eletrodo, o elétron se transfere instantaneamente. Mas sem ter a colisão de quem vai reduzir no eletrodo,
interpretação do que nós estamos falando. Como é que é mesmo o nome disso aqui? Como é que chama isso aqui? Diagrama de célula. Então, o estanho, no estado sólido, libera, produz 2 elétrons, sendo convertido em um cátion, estanho 2+. O cátion, por sua vez, é solúvel, portanto, se solubiliza. Isso não é solúvel. A água vai interagir com isso aqui como? Que carga que isso aqui tem? Zero. Como é que a água vai interagir com isso? Não tem como. Que carga que isso aqui tem? 2 vezes positivo. Como que a água interage com isso aqui? Se alinha com isso aqui de que maneira? Os oxigênios da molécula de água se direcionam para esse cátion. Então é como se ficasse o cátion carga positiva e as moléculas de água aqui. Várias. Por que é dessa forma? Porque existe uma carga parcial negativa sobre o átomo de oxigênio. Então, essa carga parcial negativa no átomo de oxigênio faz com que haja uma interação. Esse efeito aqui vai ser que as moléculas do solvente solvataram o cátion, portanto, interagiram com ele, portanto, solubilizaram. Por isso tem esse símbolo. Isso aqui está sólido, porque esse efeito de interação aqui não acontece. Isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece, isso não acontece. Por quê? Porque a carga tem nula, zero. Fica alguém de carga positiva, que seriam os hidrogênios, ou interagir com alguém de carga zero. Não tem porquê. O que é alguém de carga negativa, que seria carga parcial? Seriam os oxigênios que vai interagir? Não vai. Então essa interação aqui não acontece. Consequentemente, isso aqui permanece sólido. Enquanto não oxidar, o estanho não vai solubilizar. O estanho solubilizou e sai da forma sólida para a fase aquosa. Então a oxidação aconteceu. Então essa peça de estanho vai perder dois elétrons. Lá foi a carga. Então, obrigatoriamente, esse cátion de cobre vai ganhar os 2 elétrons. Quando que isso vai acontecer? Quando os cátions de cobre colidirem com o eletrodo que tiver no ambiente em que ele estiver solúvel. Voltando à pergunta de vocês, qual que vai ser a solução que eu vou colocar de um lado e de outro nos frascos?
principalmente se eu colocar um metal aqui que tem um potencial de oxidação maior do que o estanho, o que vai acontecer? Vai ter fluxo de elétron aqui? Não, ele vai oxidar direto. Você já tem contato com a solução. Quem tem potencial de oxidação maior ainda, o que vai oxidar o estanho? Então ele já vai reagir direto aqui. Para evitar isso daí, o que eu faço? Seria platina ou ouro. Então destaque no fio de um eletrodo inerte de platina, por exemplo. Agora eu vou colocar nas soluções o que o meu sistema está dizendo. Eu preciso ter desse lado aqui quem? Uma placa de estanho. Mas o estanho vai ser convertido em cátions de estanho. Então, de preferência, eu vou colocar nessa solução aqui quem? Para que eu não tenha nenhuma interferência, eu vou colocar o sal do próprio estanho. Coloca aqui, Carol. Facilita a vida, né? Solução de cloreto de estanho. Isso significa que aqui dentro tem cátions de estanho. Esse cara, uma solução diluída de cloreto de estanho. Se você concentrar, pode ser bem diluído. Eu só quero que existam alguns cátions. Até porque se eu colocar uma solução super concentrada, na hora que isso aqui começar a acontecer, todo cátion de estanho que entrar, ao invés de se solubilizar, vão vir contrair, você vai precipitar, não vai ficar solúvel, pode atrapalhar a minha história. O que mais que eu preciso do meu sistema para fazer por que eu preciso de uma forçamento aqui, cara? A polisalina tem qual função? Para quê? A polisalina faz exatamente equilíbrio de cargas. Dá uma analisada. Eu vou ter aqui KCl, por exemplo. Toda vez que isso aqui acontecer, eu estou dizendo que eu vou impulsionar no meu circuito externo 2 elétrons, e os meus elétrons vão migrar desse polo para lá, mas toda vez que isso acontecer, a minha plaquinha vai jogar quem para a solução? Cátion de estanho. Quem vai ser produzido aqui? Está dito aqui. Como dizem vocês que na barriga da sua testa, está aí. É só interpretar isso aqui. Isso aqui está tudo aqui. Isso aqui é polisalina, está aqui. Isso aqui é sempre quem começa o processo, é a oxidação. Toda oxidação é uma perda de elétrons. Então é quem vai impulsionar elétrons no sistema. Tranquilo, mas está colocando, toda vez que perdem 2 elétrons, se ele está solubilizando cátions de estanho na solução, quem é que vai contrabalancear essa carga? Quem? Precisa entrar quem? Prestem bem atenção na palavra e no que vocês vão escrever. Não é cloro.
se você quiser, ele tem isso aqui. Nada a ver uma coisa com a outra. Então não confundam isso com isso ou com isso. Porque quando você fala cloro, eu fico pensando que é isso. Mas talvez você quisesse dizer isso. Se você quer dizer que é isso, diga que é um ânion cloreto. Um íon cloreto talvez é aceite. Cloro. Maravilha. Então, se isso aqui está vindo para a solução, quantos ânions cloretos precisam migrar através da fonte salina? Essa fonte salina está razoável desse jeito aí? Tem um algodão na frente. Tem um algodãozinho aqui. Qual que é a função desse algodão? Fazer com que as soluções não se misturem. Um algodão ou uma placa porosa, a função é não permitir que a solução dentro da fonte salina se misture rapidamente com essas soluções. Porque se isso acontecer, seu sistema vai parar. Na hora que isso acontecer, rapidamente ela para, todo o processo para de acontecer. Então, se você de fato coloca um algodão, um chumaço de algodão bem apertado, ou uma placa porosa nas pontas, você mantém isso aí funcionando, ó, mantém bem mais amplo. Tá? Então vamos migrar aqui. Ó. Dois elementos. Preciso colocar isso no meu desenho. Tá? Se a sua solução inicial, você for colocar aqui de cloreto de estanho, já tiver uma concentração muito alta, quando você colocar o sistema para funcionar, o que vai acontecer? O que acontece com essa solução aqui, que já é de cloreto de estanho? Quando o seu sistema começar a funcionar, se a concentração dessa solução estiver muito alta, o que vai acontecer com isso aí? Precipitar? Precipitar? Por que vai precipitar? Porque não tem mais espaço vazio para solubilizar o cloreto de estanho. Você está jogando para a solução. Tem como solubilizar? Não. Tem espaço vazio suficiente? Não. O sistema vai parar? Não. Mas vai precipitar. Maravilha, não precipitou, o sistema está funcionando, aqui está acontecendo a oxidação, daqui os elétrons saem, então eu posso afirmar que esse polo é qual polo? Negativo. Certeza. Se o elétron está indo para lá, certeza que o polo aqui é qual? Positivo. Então, os elétrons estão chegando aqui. A descrição disso aqui está aqui. Nessa solução aqui tem que ter qual sal? Qualquer sal que você queira, baseado em quem? Obviamente. Que sal você vai colocar aqui também? Pode colocar cloreto também? Qualquer ânion. Não é o ânion que vai estar funcionando. O seu ânion é só um contraído. Desce cá. Cloreto, sulfato, nitrato. Esse ânion aqui vai interferir na solubilidade do sal. Cloreto, nitrato, sulfatos têm solubilidades diferentes. Aí vai modificar. Agora, a atuação de quem vai reduzir
dependente do ânimo, é dependente do cátion. Tá? Então, vou colocar uma solução do reticóleo superorotinal. O restante do reticóleo. Ótimo. Quero saber quando tiver mais de dois Significa mais. que tem cátion de cobre aqui, não tem? Tem. O que acontece quando um cátion de cobre colide com esse eletrodo de platina? O que acontece com ele? Ele ganha 2 elétrons, portanto esses elétrons estão indo para onde? Aonde que fica um elétron dentro de qualquer coisa? Orbital. Então esses elétrons estão indo para os orbitais de quem? Cátion. Aí se eu perguntar para qual orbital, aí zero para todo mundo, né? O último. Tem que saber qual é o último. Ah, professor, mas você não passou isso nesse semestre. Ué, é Química 1. Química 1 é pré-requisito, né? Então se eu perguntar, tá valendo, tá? Se eu não perguntar, melhor ainda. Mas se eu perguntar, tá fora? Para qual orbital que está indo o elétron? O último que foi preenchido. Por quê? Porque todos os outros anteriores vão estar cheios. Como é que você vai colocar elétron num lugar que está cheio? Como que eu vou saber quantos elétrons tem num cátion de cobre? Ué, qual é o número atômico de cobre? Sei lá. Você me vê decorar alguma coisa? Número atômico do cobre, 29. Logo, quantos elétrons tem um átomo de cobre? 29. Logo, um cátion de cobre tem quantos elétrons? 31. Uma broca. Bem de mãozada assim. Tem 29. Aquela coisa perdeu 2. Resultado 27. de 1. Distribui 27 elétrons aí. É surdo, né? Não. S2, 2S2, 2P6, 3S2. Por que dois? Por que dois? Ah, alguém está prestando atenção. 3P6. 2, 4, 10, 12, 18, 20. 7. Pergunta que não quer calar. Para onde vão os elétrons? Isso aqui. Está vendo? Está indo para onde? Está ganhando 2, não tá? Cabe até 3 ali, não tá? Está indo para lá, tá? Difícil? Eu vou perguntar. É melhor. Toda vez que o cátion de cobre colidir aqui, ganhar 2 elétrons, colocar 2 elétrons no orbital 3D, maravilha, professor. O que vai acontecer com ele?
reduz formando quem? Por que só um vidro? Por que fica sólido? Porque é mais por causa da. Razão óbvia. Aqui interage com carga. A molécula de água dá conta de interagir com isso aqui. Porque a carga parcial negativa do oxigênio é capaz de interagir com essa carga real positiva. Se isso aqui passa a não ter carga, como que a molécula de água interage? Muito bom. Se a molécula de água não interage, automaticamente o que acontece? Se solidifica. Então, quando você retirar esse eletrodo de platina, ele vai estar recoberto com cobre. A platina é um metal cinza, assim, vai. Parece um inox. Alguém que usa pizza? Já usou pizza? Aquela coisa? Não tem umas peças de platina? Só que usa pizza? Posso comprar umas joiazinhas e são de platina. Porque dura muito, porque não enferruja nunca, porque tem nenhuma chance de dar efeito, como é que fala? Alergia na pessoa, principalmente pessoa que usa local mais sensível, não quer ter nenhum tipo de alergia, compra uma joiazinha de platina e fica maravilha. E é bem cinzazinha, bem cobre de cor. O corpo de cobre, avermelhadozinho, bem brilhantezinho. Você vai tirar o fio de platina e vai estar todo avermelhado. Aquela cor do cobre bem viva, sem estar oxidado. Tá, pessoal? Então eu vou depositar cobre em cima do meu eletrodo de platina, provando que o cobre, os cátions de cobre, sofreram um processo de redução e foram depositados na forma de átomos de cobre na superfície da platina. Tem alguma dificuldade em entender isso aqui? Como é que chama esse eletrodo aqui? Perguntando, né? Difícil? Não tem que contrabalancear ali, colocando carga? Peraí. Se você está retirando da solução cátions de cobre, obrigatoriamente tem que migrar para a solução quente. Uma espécie de mesma carga, porque aqui não tinham cátions de cobre e ânions cloreto. Se saem os cátions de cobre, não iriam, em teoria, acumular ânions cloreto? Não tem como formar isso. Então vão assumir os locais, as posições espaciais do cobre. Um cátions de quem? Potássio. Então vai migrar aqui, ó. Quantos? Dois cátions de potássio. Para cada cátion de cobre que for depositado. Tá? Isso aqui tem carga duas vezes positiva, isso aqui tem uma carga negativa. Eu não posso falar que vai entrar um cátion de potássio com duas cargas. Não posso mudar a natureza desse ânion aqui, desse cátion aqui. Mas eu posso dobrar a quantidade. Diga. Como no caso da sua solução depois? Essa solução aqui, no início, ela era feita com base em cloreto de cobre. Né? Isso aqui, certeza, que é qualquer coisa entre azul e um leve tom de verde, para ter cloreto de cobre. Mas a chance é de ir mais para um azul. Ao final, essa solução aqui vai estar bastante próximo do incolor. Muito incolor. Quando eu falo cloreto para colocar na solução, não precisa
preciso de 2 elétrons, cada ali, por isso tá série 2. Mas se fosse outra, só precisasse de um, poderia colocar só série? A única diferença é que você vai formar o dobro da quantidade. Para cada quantidade de um molde CuCl2 que você tem, você vai formar o dobro dessa aqui. Porque para cada molde disso aqui, você não tem 2 moldes Cl, no caso Cl menos. Então você não tem 2 moldes Cl menos, vão entrar 2 moldes K+, você vai formar o dobro da concentração desse sal. Então você vai sair de uma concentração de 0,5 mol por litro, por exemplo, de cloreto de cobre, para uma solução de 1 mol por litro disso aqui. Isso aqui vai dar o dobro da molaridade em relação a isso. Tudo. E a outra casa está funcionando. E a última? A outra, a terceira, Continua a mesma coisa, só vai aumentar a concentração. E a equação global? Fica como? Você aqui não está oxidando? Então, esse átomo de estranho está oxidando, ele próprio está oxidando. Para que essa oxidação ocorra, ele precisa de uma outra espécie química reduza. Então, ele vai causar a redução de outra espécie para ele próprio oxidar. Então, redutor é quem vai causar a redução. Ele é o agente redutor, ele causa a redução. Para ele causar a redução de uma outra espécie, ele próprio tem que oxidar. Então, quem é o agente redutor disso aqui? Acabou a conversa. Quem é o agente oxidante? É quem ele próprio vai reduzir. Ele vai causar a oxidação. Quem é que está sendo oxidado? Quem está sendo oxidado? Isso. Quem está sendo reduzido? Isso. Então, isso aqui é o agente oxidante. Para ele reduzir, ele faz a oxidação na outra espécie. Então, esse cara aqui, esse cara, entendeu? Quem está oxidando causa a redução da outra espécie. Então ele é o agente redutor. Está causando a redução para ele próprio oxidar. Já o agente oxidante causa a oxidação da outra espécie para ele próprio se reduzir. Tranquilo? E a equação global disso aí?
oxidação? Está escrito lá, tá? Uma boa história. Simples, rápido, fácil, direto. A redução. Características de uma semi-reação de oxidação. O elétron é um produto da reação. Então, o elétron ele vai sempre estar presente como um produto, como se ele fosse um produto da reação. Característica de uma semi-reação de redução. O elétron é como se fosse um reagente da história. Ele está sendo recebido nos orbitais desse cátion. Então, essa é uma característica, não vou enganar. Precisa existir balanço de carga. Eu não posso produzir 3 elétrons e consumir 2 e achar que está tudo bem. Se acontecer de produzir e consumir números distintos, eu preciso multiplicar essas reações por números que tornem a quantidade de elétrons iguais. Sempre. Está balanceada a quantidade de elétrons? Tá. Eu posso literalmente somar isso. Quantidade de elétrons, acabou, só somar. Difícil? E o potencial da célula? Calcula como? Isso tudo são valores o quê? Tabelados. Os valores que vocês vão encontrar tabelados são descritos sempre na forma da redução. Você tirou foto? Confere para mim. É muito xarope. Ele fez coisa comigo, eu gravei tudo. Lembra como é, Paulo? Oi? Oi, né? Se ligou, não sabe. Graças a Deus mesmo. Só por isso. Isso lembrou de quem? De se não tá terminado, Gostei da resposta. Não se pode explicar de uma coisa que nunca teve, nunca existiu. Qual que é o potencial da célula? Você já colocou o sinal invertido ou não? Já estava correto lá. A redução e a oxidação. Na prova você coloca assim ou a gente Na prova eu vou te dar
apresentar o valor correto. Você fez o cálculo? Ele disse que é só somar. É? Você estava na aula passada? Você copiou? Não, não está não. Carol, deu quanto? É sacanagem. Esse é como era, hein? Aí já vem diferente a cara. A partir de um potencial da célula positivo, eu posso afirmar que esse processo aí é espontâneo? Posso? Baseado em que parâmetro? Energia livre de Gibbs. Tem ali energia livre de Gibbs? Não. Potencial já te dá essa possibilidade? Não. Ah, mas usando a aplicação do potencial junto com a energia livre de Gibbs, isso. Esse N aqui vai ser que valor? Não são 2? Então esse N vale 2. Constante de Faraday é o valor positivo. Potencial é positivo? É positivo. Tudo isso não está precedido de um sinal negativo. Então, o projeto ficou negativo. Então, baseado nos valores de potencial da célula, associando isso com variação da energia livre de Gibbs, eu posso afirmar que esse processo, de fato, é um processo espontâneo. Então, pessoal, se eu colocar aqui na mesma plaquinha, uma plaquinha que tem uma solução de cobre, qualquer sal de cobre, se eu colocar uma plaquinha de zinco lá dentro, vai acontecer um processo redox? Espontâneo? Vai ou não? Sim ou não? Ué, não é isso aí que a gente está falando? E por que você achava que não um segundo atrás e agora está concordando comigo? Por que você é obrigado acha que é obrigado a concordar comigo? Eu não. Vocês nunca tiveram um dia de aula comigo assim. Quero que vocês questionem. Quero vocês pensando. Quero vocês discordando. O estudante não foi feito para concordar com o professor. O professor está aqui para passar a teoria, mostrar a teoria, e o estudante tem que ter aquela coisa de questionar. Por que disso? Ah, não. Por isso. Ah, agora eu concordei. Não é? Eu não sou a lei, eu não sou o dogma da história. Creiam em mim. Não. Você não acabou de calcular o potencial, não é positivo? Quando você associa esse potencial com a energia do livro de Gibbs, não mostra um processo espontâneo? Então, sim, a única diferença de estar em 2 frascos para estar em um frasco só é que se você colocar tudo em um frasco só, vai ter circuito externo. Se você tirar esse eletrodo e essa placa, todo esse aparato aqui, e colocar em um único, vai funcionar? O eletrodo aqui de platina, a placa de zinco aqui e a solução aqui de cobre. Vai funcionar? Vai passar alguma coisa por aqui? Ué, mas se já tem a placa de zinco aqui e já tem uma solução de cobre aqui, a reação vai acontecer na superfície aqui, ó, direto. Por que o elétron? Não, mas eu posso reagir aqui direto. Não, mas eu não quero. Eu vou passar pelo fio para reagir do outro lado. É muito mais legal. Tem lógica. Aqui é obrigado a
Tem alguma coisa de cobre desse lado aqui? Não tem. O único lugar que tem demanda de elétron é aqui. Então, quando esse cara colide aqui, gera uma demanda de elétron na redução. Então, esse cara aqui tem que oxidar e mandar elétrons para isso. O tempo que leva para esse elétron sair daqui, chegar aqui é praticamente instantâneo. Entenderam? Dúvidas? Se você colocar um voltinho, sim. Você vai exatamente medir aquele potencial gerado pela sua célula. Perguntas, por dúvidas sobre qualquer coisa que vai cair na prova, eu não vou mais tirar dúvidas de vocês. Só eletroquímica? Só vai ser eletroquímica? Desculpa? Só vai ser eletroquímica? Não, eletroquímica é a parte que você, graças a Deus, me lembrou de ácidos e bases. Ácidos e bases. Para que todos adorem a prova. Então, Coloca aí essa. cinética não, já teve a prova de cinética. Apesar que se eu quiser colocar uma questãozinha, colocar uma questãozinha para Não, coloca aí uma questão de ácidos e bases. aí eu vou colocar, não vai ter que você fez. Ah, não, lembra de pH, né? Você tinha Ácidos, bases fracas e fortes. A chance de eu cobrar tudo fraco é muito maior. Você calcular um pHzinho, você calcular um pOHzinho, te dou um POH, você calcular um pH, e vice-versa. Você dizer quem é a base conjugada, quem é o ácido conjugado. Coisinha simples. Coisa simples. A água aqui atua como ácido ou como base. A água aqui atua como ácido ou como base. Por quê? Por tranquilidade. Cansamos de fazer exercício desse jeito na sala. Perguntas? E aí? Tranquilo? Revistinha hoje, tá pegando? Verdade? Tá tranquilo mesmo? Tá tranquila mesmo? Só o quê? E com você, filho? Tá de boa? Tem alguma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Cadê? Qual que é a dúvida? Como identificar se é forte ou fraco? Olha, simples, muito simples. Estão te fornecendo KA ou KB? Se te derem o valor de KA ou KB, não é forte. Aliás, não é fraco. É fraco. Não tem como calcular constante de basicidade ou de acidez de algo que seja forte. Lembra daquela aula que eu fiz uma aplicação do limite, que daria uma constante que tende ao infinito? Lembrou disso ou não? Tá, Faltou, filho? Faltou ou eu estava pensando em Paulo e não viajou na aula? Tá vendo? Você está causando na cabeça aqui? no sonho dele ele causa isso. Sonho não vai bater, né? Eu gosto assim, não, que história, Agora sim, tá caminhando. Agora começou a batalha. Você termina o seu sonho, você ama. Você pra lá como folia. Que eu sou muda que você já está pegando. Aí começa. no final,
dos seus respectivos íons. Então ele vai produzir H+, e o seu contra-íon, tipo HCl, ácido clorídrico, H+, Cl-, H+, Cl-. O que é H+, e aqui está H3 ou mais? O H+ reage com molécula de água e forma H3 ou mais. Isso é o que você tem de fato. É isso que você avalia, você está calculando um pH e não H+, propriamente dito, tá? Mas se o ácido é muito forte, a gente acredita que ele se quebra completamente e produza 100% de íons. Vamos avaliar isso aqui. Se eu estou dizendo que ele vai produzir 100% de íons, isso aqui vai ser todo consumido, não vai? Então nós estamos falando de uma hipótese na qual esse termo aqui vai tender a quanto? Conforme a reação se aproxima do fim, isso aqui vai tender a quanto? Zero. Então, aplicando o conhecimento básico de matemática que a gente tem, é um limite isso aqui é um número qualquer. Esse produto aqui vai ser um número. Um número. Não adianta se colocar qualquer outra coisa. É um valor numérico qualquer. O que importa para a gente não é isso aqui. Se isso aqui vai para zero, para quanto que vai esse limite? Não vai para mais infinito? Então, conforme a minha reação aproxima no limite de 100%, esse meu limite aqui, e portanto o valor da constante, iria para infinito. Então, o significado físico de uma constante de acidez que dá um valor infinito. Não tem significado físico, não tem significado químico, e portanto não há como calcular. Não é um valor real, não é um valor verdadeiro, isso não te traz informação nenhuma. Pessoal, então a gente admite que ácidos fortes, primeiro ponto, não atinge equilíbrio químico. Então já começa o erro aqui. Se isso aqui representa equilíbrio químico, eu não posso dizer que isso aqui é um ácido forte. Porque com ácido forte, a minha reação inversa, qual a chance de eu regenerar ácido clorídrico toda vez que eu tiver contato de ânions cloreto com H+. Se isso fosse uma verdade, o oceano seria um grande sopão de ácido clorídrico. Alguém aí deu mergulhinho na praia? Já? Tudo aqui, foi na praia? Então, bonzinho? Já, né? Morreu? Voltou, né? Se fosse ácido clorídrico, será que ia voltar? Tem Netflix em casa? Tá passando uma série, chama Monstro. A camarada gosta de pegar umas pessoinhas lá e deixar só os ossos. É legal. É light. Para mais de 18 anos, então você pode ir com folga. Quase 4 vezes esse valor. Eu queria falar com o Paulo aqui e enfatizar mais ainda. Mas, enfim, entenderam por que a gente não pode dizer que um ácido forte entra em equilíbrio? A reação inversa não ocorre. O cálculo de constante não faz sentido nenhum. Portanto, você vai admitir que apenas o sentido direto para um ácido forte acontece. O sentido inverso, não. Portanto, ácidos fracos entram em equilíbrio. Bases fracas atingem o equilíbrio. Ácidos e bases
basicidade, esquece. É fraco. Você já arrasta do lado. Beleza? Tranquilo? Dúvidas? Como que eu ajudo você? São as questões da Aham. Alguém tem uma pergunta mais razoávelzinha para fazer? Covid. Tomou as vacinazinhas ou para que nem o povo? Não vou ser vacinado. Limite de ignorância. O cara não vacinar é muito. Mas isso é outra coisa. E aí? Como que eu ajudo vocês? Nada mais? Como você falou para fazer a prova para fazer Aham. A sua cabeça. André, você prometeu pra mim a prova consulta. Isso aí você acabou? A próxima. Vai ser quantas provas? Se a só tem mais uma próxima consulta. Só tem essa. Me disse. Oxe, são A 3 última provas? autoavaliação não precisa de consulta. É claro que precisa. E ela já está pensando que vai ter. Tadinha. Tadinha dela. Tá mal acostumada, não tá não? São quantas provas? São 4 mesmo? Não, 3, né? Três. Vocês sabem, dois falando. Eu já não vou fazer mais por causa dessa Fica questão. falando vários. Só por isso. Só a Carol fazer prova. Normal. Alguém mais tem alguma pergunta? A minha intenção é pegar a cada um que muda. 1000, não sei essa pergunta, mas de 6 para 7. 1000 aumenta 1000? Você está falando especificamente do quê? A concentração de hidrogênio, de H+? É isso que você quer? Não tem negócio aqui. O 7 é neutro, base, ácido. Sua escala de pH. Isso, escala. De 0, 14, passando pelo 7. Toda essa parte aqui você tem um pH ácido. Toda essa parte aqui você tem um pH básico. Cálculo de pH. Sim. Logo, se você quer falar da concentração de H3 ou mais, o que você faz? Como você faz para retirar esse antilog aqui? Função inversa do log base 10. Elevada a x, 10 elevado a pH, vai te dar quem? 10 elevado a pH vai te dar menos H3 ou mais. Então, se você quer H3 ou mais, multiplica por menos 1. Então, 10 elevado a menos pH. Ah, professor, peraí. Agora eu estou falando pH 6, 10, 10 elevado a menos 6 é igual à concentração de H3 ou mais. Professor, isso te dá 0,1, 2, 3, 4, 5.
aqui seria para um pH 5, isso aqui seria para um pH 6. Então a diferença na concentração de H3 ou mais, de 5 para 6, aqui, ó. Daqui para cá, quem tem mais H3 ou mais? Isso aqui. Daqui para cá está mudando quantas vezes? Quantas vezes? 10 vezes mais. Então, uma ordem de grandeza. Daqui para cá. Foi isso que eu queria dizer. Está isso a resposta. Tá, claro. Toda a sua extensão de faixa, tanto em meios ácidos quanto básicos, dá a cor. Porque você vai sair daqui para cá. Então, daqui até aqui tem que ir para 14. Então, se você tem o valor de POH, ué, você tem lá, fazer substituir. Substituir, passa para